trecho do livro Palavras de Salomão, como reconectar a sua vida. Capítulo 30. Criamos cada segundo das nossas vidas. É a nossa obra de arte. Estamos aqui e agora para vocês. Temos estado a aguardar pela oportunidade de partilharmos a nossa energia convosco. Sentimos a vossa necessidade de contato. Queríamos trazer-vos aquilo que em tempos conheceram. Existe na vossa vida a necessidade de expressarem um novo tipo de comunicação divina que acreditam terem experienciado antes. Sabemos agora que existe uma forma de energia diferente que vos chega neste momento. Precisam de reconhecer a vossa capacidade de acederem a este novo tipo de energia. Ajudar-vos a compreenderem um patamar de existência que anteriormente vos estava interdito. Cremos que têm a capacidade de se expressarem dessa forma. Ainda não exploraram este território, mas senti-lo-ão assim que começar a emergir nas vossas vidas. Sabemos que isto é de suma importância para um novo estado de glória. É necessário e urgente que o integrem nas vossas vidas. Não está fora de vocês. Precisam de encontrar uma maneira de acederem, sem julgamentos, sem interpretarem a vossa existência. Aceder-lhe-ão organicamente à medida que avançarem neste novo domínio. No passado, tentaram fazer muitas coisas em diversas áreas, mas sentiram vários impedimentos. Precisam de reconhecer a existência desses bloqueios e de permitir que se dissolvam à vossa frente. Arremessarem-se contra eles não vos ajudará na missão. Devem permitir que tenham o seu lugar na existência e depois ignorá-los sem gastarem energia. À medida que continuam na vossa demanda, precisam de se centrar de um modo diferente, precisam de arregar-se a um novo tipo de base, onde a força vos chega pelos alicerces da vossa vida, percorre o vosso interior e continua para o exterior. Precisam de algum tempo para desenvolverem isto. Se passaram pelo conflito, precisam de criar espaço à volta disso. Precisam de mais espaço. Vocês controlam totalmente o processo, mas devem começar pela vossa paz interior. Não devem direcioná-lo para o exterior. É preciso, primeiro, alicerçarem-se nessa paz. Precisam de encarná-la, e então revelar-se-á. Não é possível corrigirem a vossa sombra. Precisam de se levantar para que ela também se levante. A paz interior é um ritmo da vida. É uma conexão com a energia do universo e o seu ciclo. É afinar-se com a música do universo. Se estão a lutar contra esta música, o som não será agradável. Precisam de encontrar uma maneira de se harmonizarem com o universo, e isso acontece se estiverem em harmonia convosco. Se estiverem, se prepararem por uns instantes antes de interagirem com as pessoas que vos rodeiam. Precisam de sentir esse ritmo e sabê-lo-ão no preciso instante em que o sentirem. Frequentemente, avançam sem estabelecerem primeiro esta fundação. A música resultante torna-se dissonante e fere os ouvidos das pessoas que tentam escutar essa comunicação. Precisam de encontrar uma maneira de estarem em paz e de serem unos convosco próprios. Poderão levar algum tempo até conseguir avançar, mas precisam desse tempo. Neste momento, ainda vivem muito ao sabor dos efeitos. Precisam de ser a causa dos efeitos. Podem consegui-lo facilmente com um simples ajuste da consciência, mas precisam de dedicar o vosso tempo. É necessário haver espaço para isso. Isso significa que vocês precisam de criar esse espaço, que precisam de planear e de reservar tempo para estarem unos convosco.
não podem saltar de um tipo de comunicação para outro. Há muitas maneiras de resolver isso, mas precisam efetivamente de reservar algum tempo para se sentarem sossegados, removendo toda e qualquer estática negativa que vos perturbe. Precisam de desligar isso, precisam de baixar esse volume. E existe muita estática ativa que vos impede de serem realmente poderosos. Está a bloquear-vos. Precisam de eliminá-la. É mais difícil receber a mensagem quando existe estática. A energia pode ser acedida por todos. Toda a gente possui uma ligação a este tipo de energia, como sabem, mas precisam de definir esta ligação e de encontrar a melhor maneira de a conectarem à energia mais vasta. Assim que as pessoas sentem a conexão e a paz daquilo que é dentro de si próprias, torna-se muito fácil prosseguirem na sua existência cotidiana. Esse domínio ao qual podem aceder é algo que talvez devam investigar. Como é que vocês, enquanto seres espirituais, se conectam com o ser maior? Isso permitirá que as pessoas encontrem o caminho para a consciência de que são um de muitos e não um entre muitos. A consciência maior para a qual todos contribuímos. Também podemos aceder à comunicação nesse nível da consciência maior. O que frequentemente acontece é que nos privamos, separamos-nos disso, construímos muros à nossa volta, escondemos-nos destas energias porque temos medo do poder que detemos, medo de sermos verdadeiramente poderosos nas nossas vidas. Procuramos outros que nos deem força e isso é um fracasso anunciado. As fobias advêm do medo da responsabilidade de que, ao sermos responsáveis pela nossa própria vida, teremos a chave para esse poder. As pessoas não querem ter essa responsabilidade, preferem ficar num estado de necessidade, querem a necessidade nas suas vidas. De certo modo, isso torna-se o gerador da sua existência, quando, na realidade, a necessidade é um obstáculo. A necessidade é o que impede a nossa conexão. Se soubéssemos que não precisamos destas coisas e que temos todo o poder que quisermos se nos conectarmos com a consciência maior, o que faríamos com o nosso tempo? Tentarem proteger-se com cristais e amuletos é uma manifestação do medo. Preferem ter medo baseado em energia negativa do que reconhecer que se trata de uma ilusão. É a vossa necessidade de dependência que vos atrai para esses objetos quando deviam assumir o vosso próprio poder. Mais uma vez, trata-se de não dominarem o poder. Se eu encontrar o cristal certo, então serei poderoso. É tentarem completar-se em vez de reconhecerem que já são completos. Andamos à procura de nos completarmos pelo exterior. Se eu tiver esse amuleto ou aquele cristal, serei poderoso. Bem, assim sendo, o poder fica totalmente fora de vocês. Estão a adotar esses objetos com o poder de proteção ou algo do gênero, e vocês perdem o poder sobre as vossas vidas, porque é o amuleto ou o cristal que detém o controle. Estão a transferir o poder. As pessoas temem assumir uma responsabilidade real pelas suas vidas. E, nesta sociedade, fomos ensinados a depender de outros. Alguns dogmas religiosos requerem que alguém intervenha por nós, porque não podemos fazê-lo nós mesmos. E isso é um engano. É necessário que o praticante subtraia o ego do trabalho de cura quando imagina, por exemplo, que precisa de acrescentar algo para se tornar mais, ou de vestir um fato ou uma roupa especial, ou de se mover no sentido dos ponteiros do relógio. Compreendam que este é um canal a que todos têm acesso. Todos têm acesso. O caminho está a ser desimpedido de modo a possibilitar que vejamos a conexão com a consciência maior, mas ainda existem variados obstáculos neste mundo que nos impedem de a vermos.
Por vezes, a pessoa quer intuir medicamente de alguma forma, diagnosticar o problema através de um pêndulo ou de guias, quer diagnosticá-lo e tentar resolvê-lo de acordo com aquilo que conhece, em vez de simplesmente observar e ser um catalisador para a cura. Este é um tema muito vasto. Uma das razões por que vivemos neste plano é para fazermos a viagem desde a ausência de poder até ao empoderamento. Nascemos formatados para dependermos de alguém e, na verdade, quando somos crianças, somos dependentes dos nossos pais. Essa formatação acontece quase organicamente e acreditamos que essa é a forma natural de agirmos, porque inicialmente transferimos todo o poder para os nossos pais. Mas mais tarde dá-se um despertar, realiza-se uma caminhada onde eventualmente nos tornamos nós próprios, tornamos-nos pais de nós mesmos, reivindicamos esse papel. E quando isso acontece, passamos a ser autossuficientes, transformamos-nos no ser completo que podemos ser. E isso é um conceito de difícil compreensão para muitas pessoas, essa mutação porque passamos. Portanto, essa é uma das caminhadas, a transição de um estado de dependência para a independência e autoconfiança. Mas, muitas vezes, esse nível de consciência nunca é abandonado. Transferimos-lo para um cônjuge ou para um amigo. Criamos esse tipo de relacionamento codependente. Precisa de estar lá para mim. Todos esses paradigmas que existem na sociedade. E, de certo modo, o propósito da caminhada é tornarmos-nos plenos e confiantes, acedendo à energia que está acessível a todos. Não é um recurso limitado, é inesgotável, basta apenas aceder-lhe. E isso, por vezes, requer um pouco de esforço, mas é aí que se manifesta a harmonia, quando lhe conseguem aceder e senti-la profundamente nas vossas vidas, nesse âmago onde não são dependentes, onde são donos da vossa própria vida. Existem muitas pessoas que não são donas das suas vidas. Venderam partes, alienaram-nas a outros e quando tentam reivindicá-las de volta, ficam frustradas porque alguém tomou posse delas, em vez de terem sido elas a deixá-las fazerem parte das suas vidas. Trata-se de resgatar o controle das vossas vidas depois da infância, tornarem-se completos. É muito fácil entrarem no drama da vida quando parece que tudo o que acontece depende das condições que vos deram. Tudo se torna um drama quando culpamos as pessoas pelas nossas deficiências, ou porque nos fizeram algo, ou porque temos a percepção de que nos fizeram algo. E assim somos vítimas. Tornamo-nos muito confortáveis na nossa vitimização, procurando alguém que nos salve disso. No entanto, isso nunca conduzirá a uma vida realizada, porque o poder não é deles. O poder está aqui, dentro de vocês. Não precisam de ir buscar a outras pessoas e travar essa luta, essa guerra. Trata-se de recordar. É um processo de recordar, porque quando não estamos neste plano, reconhecemos-lo, compreendemos essa conexão e abdicamos dela apenas para procurarmos nesta vida o caminho para a redescobrirmos e dessa forma mudarmos a nossa circunstância. Portanto, parte da missão de cada humano nascido neste plano específico é resgatar o seu poder, recordar o poder de que abdicaram antes de terem vindo para cá. Assemelha-se a uma caça ao tesouro. Todos viemos aqui para participar numa caça ao tesouro, e o tesouro está dentro de nós. Até o reconhecermos, estaremos sempre à procura dele fora de nós. Eventualmente, o momento de iluminação chegará, aquele instante em que descobriremos que o tesouro é aquilo que somos e respeitá-lo-emos por aquilo que é.
o tesouro somos todos. Esta é a redescoberta. Estamos aqui para jogar este jogo. Se forem unos convosco próprios, se estiverem realmente sintonizados com a vossa vida interior, nenhuma escolha será errada. Existe valor em cada escolha que fazem, não importa que escolhas façam. Alguns interrogam-se: deverei ir por esta porta ou por aquela porta? E perdem imenso tempo a tentarem decidir por que porta entrar. Todas conduzem à mesma estrada, mas ficam bloqueados a tentarem encontrar um caminho. Que porta devo escolher? Será que esta porta tem valor ou será aquela que terá valor? Existirá um tesouro atrás desta porta ou estará atrás daquela? Não sei. Talvez eu precise de alguém que me ajude a escolher a porta certa. E desperdiçam o tempo nesta espécie de purgatório, numa existência onde não existe movimento. O desafio é escolher uma porta e entrar por ela, levar-vos-á aonde precisam de ir. Não precisam de preocupar-se com escolhas erradas, porque existe valor em cada momento, em cada opção. Existe uma lição a ser aprendida em cada escolha que fazem, se optarem por reconhecê-la. Não importa, avancem, entrem pela porta. Se existe um ato que se poderia caracterizar como menos desejável ou semelhante a um erro, seria o de não fazer escolha nenhuma, e algumas pessoas acanham-se. Não vou entrar por nenhuma porta, sinto-me confortável aqui, a contemplar portas. É aqui que reside a minha existência. Vou observar as outras pessoas a entrarem por elas. Não sei o que está a acontecer do outro lado, mas deixo-as escolherem. Vou esperar para ver quantas pessoas entram por esta porta e quantas entram por aquela. Recolher opiniões acerca das portas, tirar-lhes as medidas. Portanto, todo esse medo está associado à tomada de decisão, e na verdade é indiferente. Movam-se. Muitas pessoas ficam paradas nas suas vidas, não crescem, acomodam-se ao lugar onde se encontram, e isso por vezes pode ser doloroso. Todos conhecemos pessoas que estão investidas na sua dor. Nesses casos, precisam de se pôr em movimento. Não importa em que direção ou caminho, porque onde eles se encontram é onde a sua dor também se encontra, e o crescimento acontece com o movimento. A introspecção está no movimento, não na imobilidade. Trata-se de pôr as pessoas em movimento, a moverem as suas vidas, a moverem-se espiritualmente. As pessoas nem sempre demonstram a cura que vocês esperavam que elas recebessem. O vosso papel é o de reconhecerem que têm a capacidade de as ligar a uma energia maior. Por vezes, as doenças das pessoas, as deformidades, a falta de energia em qualquer zona corporal fazem parte de algo que elas precisam de experienciar, por forma a aprenderem a lição que precisam de aprender. Por vezes, recusam-se a fazê-lo, outras vezes precisam de permanecer nesse estado até aprender a lição, seja ela qual for, que essas limitações ou quaisquer outras dificuldades lhes estão a ensinar. Se isso servir para aprofundar a compaixão por algo, então poderão ultrapassá-la. Nada disso é acidental. Nenhuma das enfermidades surge acidentalmente. Estão lá por um motivo, servem um propósito. E até que as pessoas o compreendam, a lição ainda não foi aprendida. Enquanto curadores, tudo o que podem fazer é oferecer a oportunidade, que por vezes é excelente. Isso é tudo o que podem fazer. Não pode haver expectativas quanto ao resultado. Relembro, estão a oferecer uma porta. Existe uma porta que se abre. Escolherão entrar por ela ou não? Nós abrimos portas, enquanto facilitadores abrimos portas para a energia, para uma existência mais vasta e rica.
abrimos portas para uma vida em harmonia com o universo. É o que fazemos. Se a pessoa é capaz ou se aceita entrar por ela, faz parte da sua forma de ser, é o seu desafio e a razão pela qual nasceu neste plano. Ninguém recebeu estas enfermidades ao acaso. Existe uma profunda lição a ser aprendida. Deixe-me ser claro neste ponto. Não se trata de uma lição que precisa de ser aprendida racionalmente. Por vezes, poderá sê-lo a um nível celular, e as pessoas estarão dispostas a aceitar e a apreciar as enfermidades pela compaixão que elas lhes trazem, uma compreensão que nunca tiveram. A menos que consigam encontrar uma forma de começar a olhar para estas coisas como oportunidades de mudanças profundas, de aprofundarem as suas vidas, não se curarão. Esta é uma oportunidade de crescimento. Cada enfermidade e obstrução que temos é uma oportunidade para crescermos. São experiências únicas. Todas são experiências que lançam um foco de luz em diferentes partes daquilo que é. Ao longo de várias encarnações, vemo-lo de um determinado ponto de vista que se vai tornando muito estreito e míope. Noutras ocasiões, permitimos-nos observar a natureza daquela escultura de um ângulo diferente com uma visão mais alargada, e por vezes temos de circundar toda a escultura para compreender a sua verdadeira natureza e beleza. Enquanto curadores, tudo o que podem fazer é apontar e dizer: aqui está a porta, sente-se preparado? Portanto, quanto mais variadas forem as experiências que nos permitimos ter, melhor compreenderemos a totalidade dessa experiência, a totalidade deste plano de que fazemos parte. E quer as nossas escolhas neste plano sejam feitas a partir do medo, quer se baseiem no amor, isso não importa, porque existe sempre algo a ganhar, não importa. As escolhas são escolhas. O valor que lhes conferem é uma concepção que é estranha ao universo. Atribuem valores a essas opções. Medo, amor, seja o que for. Classificam-nas. A escolha é a escolha. Serve para vos levar onde precisam de ir. Não importa se baseia no medo ou no amor, ou em qualquer outra forma de categorização. Existe para que caminhem através dela e encontrem a realização e a compaixão do outro lado. Se começarem a analisar, isto baseia-se no medo? Neste momento, estagnam. Ficam apenas a olhar para as portas. Quando um praticante se acobarda atrás do medo e se protege com fogo e rituais, não facilitará um nível tão elevado de cura como sucederia se vivesse na emoção da liberdade, do amor e da interação com o universo. É preciso desistir de todas as formas de julgamento. Todas as formas de julgamento. Por outras palavras, se um facilitador utiliza amuletos ou, por exemplo, cristais por motivos de proteção ou outros quaisquer, não estará realmente a incorporar o seu poder. Ele tem uma missão a cumprir. Se está a utilizar algo exterior a si próprio, fica a depender de outros poderes. Portanto, basicamente, ainda não se empoderou totalmente. Falta-lhe algo. A energia ela é, ponto final. E vocês, tencionam obstruí-la com cristais e amuletos e rituais? É isso que tencionam fazer? Obstruir a pureza deste fluxo? É como pendurar decorações numa mangueira. Talvez até isto à volta, talvez até aquilo à volta, e a água para de fluir. Não existe nada que vos ajude a abrirem-se e a interagirem mais plenamente com os vossos sentidos de visão ou de audição. Não compete à mangueira reconhecer a água. O que, em parte, torna o processo bem-sucedido é a vossa ausência de julgamento. Abolirem os julgamentos e manterem-se neutros acerca deles. Se a vossa função fosse escutá-lo ou interagir com ele, já não estariam a servir o vosso propósito.
é a energia da pessoa. É disso que se trata. Vocês são apenas o canal que permite que tal aconteça. Se vocês, enquanto canais, começarem a dar passos atrás e não servirem essa função de uma forma puramente neutra e sem julgamento, então toda a conexão se desfaz, porque começaram a desviar-se do propósito. Deixam de estar presentes para possibilitar que essa força aconteça. O vosso papel é o de serem pura e simplesmente canais. É um papel importante. Não duvidem disso. Não tenham dúvidas. Muitos sentem, por exemplo, que os cristais ajudam. Essa é uma função do ego, porque acreditam que têm a resposta. Eu tenho a resposta, venham ter comigo. Eu tenho a resposta. Aquela pessoa ali não tem a resposta. Eu tenho a resposta. É toda uma função do ego. Isto diferencia-me do outro. Eu tenho um cristal maior, eu tenho um amuleto maior, eu tenho as palavras mágicas que ele ou ela não tem. Por isso, tem de vir ter comigo. Mais uma vez, estamos a assumir que existe uma fonte limitada de poder, que eu tenho mais poder, eles têm menos poder, e isso separa-nos do processo de cura. Quanto mais nos conseguirmos despir de tudo isso e estar apenas muito presentes, aquilo que experienciam, aquilo que criam é o tempo. A criação do tempo torna-se muito presente nas vossas vidas. Tantos mestres falaram acerca disto de tantas formas diferentes e, no entanto, continuam a não aplicá-lo. Precisam realmente de estar presentes na vossa existência sem a interferência do ego e apenas a sentir o poder que é. As pessoas correm de um lado para o outro à procura de poder e, no entanto, já o possuem. Gastam a vida apressando-se entre lojas e quiosques, tentando encontrar quem detém o poder. Tudo o que precisam de fazer é colocar-se em frente a um espelho e olhar, então reconhecê-lo-ão. Isto é verdade, já se encontra aqui, está aqui, neste preciso segundo, neste momento. Mas as pessoas dedicam-se a deitá-lo fora. Precisamos de o resgatar, de reconhecer que podemos estar profundamente energizados nas nossas vidas sem necessitarmos do amparo de ninguém. Que podemos estar totalmente felizes e presentes nas nossas vidas sem nos apoiarmos em ninguém. E, por alguma razão, todos pensam que existe apenas um tanto de recursos disponíveis no planeta, no universo, que existe apenas uma quantidade limitada de felicidade para todos. Se aquela pessoa tiver demasiada felicidade, sobrará alguma para mim? Sim, é infinita, absolutamente infinita, não tem limites. Nascemos para celebrarmos a nossa existência e muito frequentemente tudo o que fazemos é lamentarmos-nos. É um crime, mas é essa a jornada, essa é a caminhada da lamentação à celebração. Quer tentemos perceber se devemos entrar pela porta das lamentações ou descortinar qual é a porta das celebrações. Existe sempre a possibilidade de crescermos um pouco mais. Caminhem simplesmente, avancem, mexam-se, porque através do movimento surgem as revelações. Quando nos limitamos a permanecer de pé, nada se revitaliza, não se aprende. É então que ficamos estagnados, tudo se torna racional. Não confiamos no nosso instinto, não confiamos nas nossas vidas, na soma total da existência, não nos conectamos com os vastos recursos de energia existentes. Imaginem que tinham de cavar um buraco até ao outro lado do planeta, e neste momento dizem: vou fazê-lo sem pás nem perfuradoras. Vou fazê-lo com as minhas próprias mãos. Bem, suponho que até o poderiam fazer, mas por que o fariam?
por que não utilizar uma pá? E é esse o poder que existe nas vossas vidas. Essa é a jornada. Passam tanto tempo à procura das pás dos outros. Tem uma? Ótimo! Em vez de exercerem o vosso próprio poder e utilizarem a vossa própria pá. A responsabilidade é um conceito muito armadilhado. É como se tivessem criado algo para merecerem isto e agora estivessem a ser punidos pelas vossas vidas passadas, como se fosse o vosso castigo. Isso não é nada criativo, apenas reforça a auto-vitimização. Precisam de encarar isto como oportunidades, por mais sombrias que sejam, de examinar a vossa vida de um ponto de vista diferente. Que energias positivas conseguem extrair dessa experiência? Dentro de cada momento de crise, de cada confronto que temos em nossas vidas, de cada obstáculo com o que nos deparamos, existe simultaneamente uma manifestação de crescimento. E creio que as pessoas precisam de se tornar muito criativas na forma como enfrentam essa crise, esse obstáculo, como lhe quiserem chamar, transformando-o na questão: onde está o crescimento proveniente desta experiência? Será tornar-vos mais compassivos e contribuírem para leis melhores? Compreendem o que vos digo? Ou será para compreenderem melhor uma faceta vossa que não compreendiam antes? Ou será para expandirem a vossa compaixão pela humanidade? Seja para o que for, nesse momento, nessa crise, existe crescimento pronto a ser explorado, e isso é muito mais criativo do que dizer: estou a aceitar a responsabilidade. O que fiz para merecer isto? O que se propuseram fazer quando encarnaram nesta vida? Quais foram os desafios que planejaram para vocês mesmos? Não se trata de terem vindo aqui para experienciarem e simplesmente existirem. Trata-se de terem criado um programa antes de aqui chegarem. E depois, após cumprirem esse programa, subirem de escalão naquilo que consideram ser os termos do vosso crescimento. Foram vocês que estabeleceram a pista de obstáculos, escolheram as circunstâncias em que nasceram, escolheram os vossos confrontos, tornaram os obstáculos ainda mais difíceis. E é aqui que a criação começa, antes de terem sido colocados neste plano. É um desafio. A vida é um desafio no bom sentido da palavra. O desafio é superar esses obstáculos e neles reside o crescimento. Existe crescimento em cada singela obstrução que vos atravessa. Portanto, em termos de responsabilidade, serão vocês responsáveis? Sim, são responsáveis, porque estabeleceram os obstáculos da vossa própria pista antes mesmo de aqui terem chegado. É tão fácil dizer a alguém: assume a responsabilidade, ou então, a culpa foi tua, agora amanha-te. E, juntamente com isso, vem uma enorme bagagem negativa. É dessa forma que as pessoas, por vezes, interpretam a responsabilidade. Não a veem como a força criativa que pode ser. Precisamos de alterar simplesmente essa percepção. Creio que o conceito de responsabilidade está, por vezes, demasiado armadilhado. É necessário interrogarmos-nos: tudo bem, isto agora está presente na tua vida. Como podes tu, ao lidar com esta experiência, aumentar a tua força vital? De que forma podes mudar isso? Na vida, somos criativos. Criamos cada segundo, é a nossa obra de arte. A cor que colocamos na tela é a que escolhemos colocar, mas selecionamos a tinta quando estávamos do outro lado. O que estou a dizer é que a vossa seleção de tintas e a forma como decidem pintar fará toda a diferença na aparência das pinturas, se a imagem é viva e garrida ou se, pelo contrário, é mortiça e desbotada. Essa é a obra onde estão a criar, a pintura que estão a conceber.
estarão a pintar uma vida a florescer e em crescimento, uma vida que não enfrente adversidades, é muito monocromática, não exibe caráter, possui muita pouca compaixão. Testemunhamos isso repetidamente. A vida fácil não é a vida fácil, não tem profundidade. Apenas quando se decidem desafiar a vocês mesmos neste planeta é que os grandes feitos despontam. As grandes obras-primas se manifestam. A partir dessa energia criativa, chegam as melodias sublimes. Devo fazer isto ou aquilo, iluminar o problema ou escondê-lo. Portanto, se decidirem esconder ou interiorizar o problema, o desafio torna-se mais difícil, porque, inevitavelmente, terá de ser transformado em algo positivo. Eventualmente, terá de ser. Caso contrário, pode causar a vossa morte. Tornam-se vítimas dele. Trata-se então de transformarem a energia que carregam, as circunstâncias que possuem, e tornarem-se mais vívidos na forma como vivem e mais criativos nesse processo. Isso poderá levar algum tempo. Poderá até demorar 2 encarnações completas até que as pessoas compreendam que podem crescer com essas situações. Dentro de cada pedra poeirenta existe uma joia. Como obtenho a joia? Como faço para aceder a ela? Como a poderei iluminar? Muitas vezes pegam na pedra e a atiram-na fora. A pedra rola de volta para vocês. Atiram-na outra vez e mais uma vez a pedra regressa. Pegam na pedra e subitamente reparam numa pequena lasca na superfície e é então que descobrem o potencial no seu interior. Oh, mas o que é isso? Por vezes, a pedra tem de regressar algumas vezes até que consigam reparar nela e na oportunidade que representa. Trata-se da consolidação da força vital e da transformação daquilo que parece ser um pedaço de carvão num diamante, mas frequentemente desprezamo-lo. Oh, é apenas um pedaço de carvão, não quero lidar com isso, e perde-se uma oportunidade. É aqui que a verdadeira alteração de consciência deve ser analisada, de maneira a encontrar o tesouro escondido em cada confronto e em cada uma das vossas experiências. Podem encarar a visão de uma forma positiva e vê-la como uma experiência de valor, ou poderão utilizá-la para se vitimizarem. Não existe outra escolha. Em todas as situações, devo alcançar ou regredir em termos da minha evolução humana? Devo avançar ou regredir? Lido com isto agora? Não quero lidar com isto agora. Se não quiserem lidar com isso nesse instante, aguardem uns momentos, façam-no mais tarde. São vocês que definem o vosso percurso. Foram vocês que escolheram o vosso programa. E isso é um desafio. Vencendo-o, encontram a essência da alegria. A alegria é o resultado da capacidade de lidar com uma circunstância, de criarem valor a partir dela e de continuarem a vossa caminhada, permitindo que isso vos impulsione para níveis mais elevados. Por exemplo, o perdão está diretamente associado à compaixão. Imaginando um exemplo extremo, se alguém assassinasse um membro da vossa família, seria muito difícil perdoarem a pessoa que o fez. Muito difícil. Contudo, se conseguissem encontrar uma maneira de criar uma profunda compaixão pela imensa raiva e ódio que existe nessa pessoa, vocês tornar-se-iam melhores indivíduos, tornar-se-iam seres humanos mais completos. Teriam uma compreensão ímpar da natureza das coisas. Ninguém assassina ninguém por não ter nada melhor para fazer nesse fim de semana. Há um imenso historial de energias por detrás desse ato e, por vezes, isto é muito difícil de compreender. Certos indivíduos chegam aqui com essa missão,
É como se fizessem parte de uma peça de teatro para a qual vocês escolheram o elenco e desempenhassem esse papel para que vocês possam crescer. As pessoas oferecem-se constantemente para desempenharem diferentes papéis. Voluntariam-se, por exemplo, para serem uma criança de 4 anos que será atropelada por um caminhão. Desempenharei esse papel por ti, falo-ei por ti. E vocês conseguirão encontrar uma forma de transformar isso numa força vital positiva capaz de reafirmar a glória da vida? Encontrarão isso dentro de vocês? Esse é o desafio que têm de definir. Decidiram criá-lo e, para isso, convidaram um elenco de atores e juntos encenam essa peça. Existem muitos planos de existência. A Terra é um deles. Todos funcionamos em vários planos de existência, por vezes simultaneamente. Existe o aqui e agora que acreditamos ser a realidade das nossas vidas, mas também existem forças paralelas em atuação, múltiplos níveis e, por vezes, uma parte desta existência bastante real coexiste noutro plano, no mesmo instante em que experienciam aquilo que vos parece ser esta realidade. É igualmente nestes planos que acedemos às vidas passadas através do subconsciente e recolhemos informação que trazemos para este plano, como se tratasse de uma gigantesca biblioteca. Durante os sonhos, estamos conscientemente a folhear esses livros. Escolhemos um, exploramo-lo e voltamos a colocá-lo no lugar, mas esquecemos-nos da maior parte do que lemos. De outra forma, não conseguiríamos funcionar devidamente nesta vida. O instinto é a marca indelével que esses livros deixam na nossa vida. Quando abrem essa porta, há uma vasta quantidade de conhecimento que vos é disponibilizado e, por vezes, uma parte deles é especificamente colocada em prática neste plano. Portanto, é como se este plano fosse um enorme museu por onde passeamos, uma e outra vez, encarnando sempre uma personalidade diferente. E do ponto de vista de cada personalidade, conseguimos compreender a compaixão de uma forma completamente diferente, tornando-nos mais compassivos na nossa natureza, que é, em última instância, aquilo que é a compaixão manifestada. Procurem uma forma de se harmonizarem com o espírito maior que neste plano se identifica como sendo vocês. Precisam de integrar a totalidade da vossa alma. Receberão informações gloriosas. Não temam a vossa existência. Integrem tudo o que existe em vosso redor. E quando estiverem prestes a adormecer, peçam para receberem informação maravilhosa. A princípio, poderá ser uma experiência arrojada, mas à medida que continuarem a fazê-lo, serão mais bem-sucedidos. Mas, reparem, existem planos de existência onde este ciclo não se repete da mesma forma que na Terra. Acontece que a Terra é um desafio especial, é uma dura escola de aprendizagem, das mais difíceis. Há lugares onde a vida não é assim tão adversa, é como se estivessem inscritos num campo de treinos especiais chamado Terra, compreendem? Qual é o campo de treinos mais difícil onde me posso inscrever? Experimentem a Terra, eles têm um programa ótimo, muito criativo. É de difícil compreensão para nós. Há pouco falamos de cores. Por vezes acreditamos existem, digamos, umas 14 cores dentro da caixa, mas existem milhares. Cores que vocês nunca viram. A vossa caixa aqui está quase vazia. Vocês brincam talvez com 14 ou 18 cores. Existem outras que vocês nem conseguem imaginar. Mas isso é de difícil compreensão para a maioria das pessoas. É difícil explicarem isto aos vossos interlocutores, sem correrem o risco de os alienarem. Ao princípio, precisam de tornar esses temas acessíveis para os outros. Eles confiarão.
e compreenderão que cada vida é um potencial de crescimento e de aprofundamento da compaixão, cada segundo que vivem, e passarão a encarar tudo o que se apresenta nas vossas vidas como veículos de crescimento da compaixão e de aprofundamento da vossa compreensão. A maior parte das pessoas não se detém a pensar no que acontecerá durante os próximos 15 minutos. Estão demasiado focados neste momento e não os devem aturdir com as 180 mil cores que existem. Não podem, elas não conseguirão contemplar isso. Portanto, devem ter o cuidado de divulgar a informação de uma forma inteligível. O propósito do perdão é desenvolver a compaixão, e aqueles que melhor o fazem tornam-se mais inolvidáveis, porque se destacam. Assim foi, por exemplo, Jesus, outro voluntário. De cada vez que regressam com um conhecimento mais profundo, mais rapidamente ajudam os outros a fazer o mesmo. Voltamos a referir que, em última instância, o que todos estão aqui a fazer é ajudar a elevar a vibração do planeta. O desafio é transformar, de alguma forma, o atual panorama beligerante em algo mais positivo. Já ouviram, com certeza, falar do conceito de almas antigas. Cada vez que regressam, trazem um entendimento mais vasto e profundo. Vêm equipados com mais ferramentas, têm uma compreensão mais ampla e profunda da condição humana e tornam-se capazes de influenciar mais pessoas. É este o vosso papel. É por essa razão que as pessoas vos procuram. Poderão não saber por que o fazem, mas fazem-no. E essa é a vossa função neste plano. Trazer pessoas para a luz, fazê-las compreender a luz neste plano, não depois de já terem transitado para outro. Neste plano, como poderei eu trazer mais pessoas para a luz? É isso que estão a fazer, é isso que o Eric e o Fred estão a fazer, é nisso que todos estão envolvidos. A luz representando a perfeita compreensão e compaixão. Haverá grandes mudanças no futuro. Estará o copo meio vazio ou meio cheio? Mais uma vez, dependerá daqueles que o contemplam. Para alguns, será visto como um cataclismo. Para outros, será um reacordar. Mas a mudança está a caminho. É por isso que tantos espíritos se fazem anunciar por todo o universo, para prepararem o caminho para a mudança que se avizinha. Não precisam de a temer, especialmente se possuem o entendimento da eternidade. Em muitas áreas, o processo já está em marcha, as fundações estão a ser construídas e, à medida que avançamos, as implicações serão profundas. Certamente não chegará o dia em que a Terra parou. É um processo com o qual cada indivíduo terá de lidar. Descobrirão se os seus sistemas de crenças serão úteis. Os que não escutarem o chamamento ficarão desalojados, e aqueles que procuram encontrarão um novo lar.